Bom, vamos resolver aqui dois exercícios aí da lista, tá? Que eu passei para vocês, da seção 6.3, tá? Eles vão ilustrar dois casos de integral de trajetória, tá? O primeiro caso, pessoal, é esse aqui, ó. Tá aqui à esquerda na tela. Integral de um campo escalar, tá? Como você tem uma função escalar, tá? Esse é o exercício, problema 3 da seção 6.3. A gente vai fazer ele e também tem aqui o problema 6 da mesma seção, tá? A gente vai fazer dois problemas. Esse primeiro aqui, o problema 3, se refere ao integral de trajetória, né, de um campo escalar. E o outro, né, ao campo de vetores. O trabalho, né, se F for um campo de forças. Então vamos lá, vamos começar com o problema 3, tá? Então, só lembrando, né, quando você tem uma integral de uma função escalar, né, você tem uma parametrização aí para a curva, tá? Tá dado aqui, gama de t, x de t, y de t, z de t, né? Por exemplo, se for em três dimensões, se for em duas dimensões, somente dois, né? X e y. Com t variando, né, entre a e b. Então, né, a integral de linha é definida como sendo isso aqui, ó, a integral de a até b, né, extensão do parâmetro, de f de gama de t, só interessa o f que está em cima da curva, né, os valores de f ao longo da curva, produto com o módulo do vetor velocidade dt. Isso aqui é um ds, né, cara? É um dl, né? Um deslocamento. Velocidade vezes dt é um dl. Então tá aí, né? Como é que você transforma ela para a forma paramétrica e vamos integrar. Pessoal, olha só, esse problema 3. Deixa eu só falar uma coisa aqui antes, né? E se for o campo de vetores, né? Se for integral do campo de vetores, a FDL, né, vetorial, então você tem um campo de vetores, né? Se for no R3 com três componentes, se for no R2 somente com duas, tá? E se você quiser fazer essa integral, FDL ao longo disso é a mesma coisa, você vai ter a parametrização, aquela que a gente mostrou lá, né? E vai ser assim, integral de A até B de F de gama de T, só que agora o produto interno, tá? Com a velocidade. Não tem módulo aqui, tá? De fato, né? A gente pode mostrar que, sob certas condições bastante gerais, tá? Essa integral aqui da direita se resume a essa da esquerda, tá? Mas isso não é importante para a gente. No livro da Diomara, aí ela apresenta isso. Quem lê aí o capítulo 6 direitinho, né? Vai ver isso aí, quais são as condições onde se apresenta isso aí, tá? Bom, vamos lá. O problema 3 é análogo, tá? Ao exemplo aí do livro da Diomara, o exemplo 6.2, tá? Do capítulo 6, que está na página 210 da minha edição, tá? Se vocês têm uma edição ligeiramente diferente, deve estar uma página a mais ou a menos, tá? Eu peço que vocês leiam com atenção esse exemplo, tá? E, com base nele, a gente vai poder fazer, tá? Esse probleminha 3 da seção 6.3. Pessoal, então apesar dele ser 3D, a gente consegue colocar ele em 2D, tá? Igual tá aí na seção 6.2. Então tá aqui a função f, né? Que vem do plano, né? X mais y mais z igual a 2. Você conclui aqui a função f, que é o z, né? Aqui a curva, que é uma circunferência de raio 2, né? Colocando no plano. Então, a integral, pessoal, vocês vendo lá na página 210, 6.2 do exemplo, você vê que a coisa cai nessa integral aqui, tá? É extremamente fácil. O que é difícil nesse problema, esse 2 aqui é o módulo do vetor velocidade, né? Pessoal, então, o que é difícil nesse problema aqui, a dificuldade desse problema é a definição desses limites de integração, tá? Eu pedi para vocês aí na turma fazerem o plot disso aí, para vocês darem uma olhada aí tridimensional, como é que é a forma dessa peça aí, né? Que ele quer que calcule quanto é que vai custar essa peça. Exatamente igual lá o exemplo 6.2 da página 210, tá? Eu peço que os detalhes vocês vejam aí. A dificuldade desse problema está em estabelecer esses limites de integração. É aqui que o esboço e os plots ajudam bastante, tá? Agora, eu vou fazer aqui uma versão bem simplificada. O problema fala em z maior que 3, né? O que se traduz maior ou igual a zero, o que se traduz, né, nessa coisa aqui, maior ou igual a zero. Ora, jogando aqui no plano, pessoal, a curva que você vai integrar, é essa curvinha aqui, tá? Em verde aqui. Vou até botar aqui, mano. Não, vamos botar aqui.
no sentido anti-horário, né? A gente vai andar aqui no sentido anti-horário na hora de integrar, certo? Então, repara, pessoal, a curva 2 menos y menos x menos y igual a zero está aqui, ó, tá? Isso aqui corresponde a 2 menos x menos y igual a zero, tá? Corresponde a essa reta aqui. Então, abaixo dessa reta, tá? Você tem valores positivos, tá certo? Para x e y abaixo dessa reta, você vai ter valores positivos aqui, toda essa região, tá? Ok? Ou seja, a função é positiva em toda essa banda aqui. Ao passo que acima da reta, tá? Quando x e y estão para cá, estão acima dessa reta, esses valores aqui vão ser negativos. Claro, porque isso aqui fica muito grande, né? Então vai ficar negativo, tá? Então, pessoal, aqui para cima tudo é negativo, tá? Então, repara, nesse trajetinho aqui, o z é negativo. Então não interessa, porque ele fala lá no problema que z só pode ser positivo, tá? Então, só nos interessa esse pedaço daqui, tá? Lá no plot que vocês fizeram lá, vocês vão ver como é que é o formato tá? Dessa peça de zinco aí, acho que é zinco que ele chama, né? Essa peça acho que é né? Então, pessoal, olha só. A integral, pessoal, vai de π sobre 2 até 2π, tá? Esse é o limite da integração. Vai de π sobre 2 até 2π. Bom, fazendo essa conta aí, pessoal, facílimo, né? Tá? Fazer essa integral aqui é facílimo, vai dar 8 mais 6π, tá? Agora, isso aí é a área do negócio, né? Ele diz que o metro quadrado custa uma certa quantidade m. Então, a resposta final é isso aí vezes m, tá? Beleza, então tá aí como é que se faz esse problema. Vamos agora para o outro problema, o problema 6. Ele é interessante, tá, pessoal? Ele pede para calcular, né, o trabalho desse campo aqui, tá certo? Ao longo de uma certa curva lá que ele dá. Eu peço que vocês façam o desenho aí e vejam direitinho, tá certo, pessoal? Eu fiz aqui um rapidinho, tá? Agora, a parametrização, vídeo imagens que eu estou falando aqui, tá? Vocês procurem fazer aí no GeoGebra e tal a imagem dessa interseção aí, a interseção de uma esfera, né, centrada na origem, com uma cilindro circular centrado em A sobre 2, tá? Pessoal, na parametrização que eu escolhi aqui, tá? A reta, perdão, a curva de integração tem essa parametrização que eu coloquei aqui, tá? A cosseno ao quadrado de t, existem muitas outras, tá, pessoal? A que eu coloquei aqui é essa. Aqui é sendo em módulo, tá? Então, nessa parte negativa é menos aquilo lá, e na parte positiva é mais aquilo lá. Então, tem que dividir em dois pedaços. Bom, então a gente tem três pedaços nessa integração, como se a gente tivesse essas integrações aqui, tá, pessoal? A integral y dx, a z2 dy e a x2 dz. Vocês podem fazer a conta, né? Como eu acredito que a maioria aí que acertou fez essas contas, mas olha só, pessoal. Essas duas aqui, a y2dx e a x2dz, elas são visivelmente zero, né? Olha só, aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que a gente pode deduzir isso. Olha só, aqui está mais ou menos a curva, né, de integração, no sentido que a Diomara pediu aí, tá? Sentido anti-horário visto por baixo. Ou horário quando visto por cima, tá no meio, né? Aqui o centro do cilindro, aquele que intercepta aqui uma esfera que está aqui assim, tá, pessoal? Vocês fazem o desenho direitinho, mas é uma curva mais ou menos assim, tá? Ela é simétrica, assim, né? Meio inclinada aí, vai até 2 lá, tá? E o eixo Z, o plano y igual a zero, digamos assim, parte ela ao meio aqui assim, né? Aqui tá o plano y igual a zero, né? Que é assim. Então, pessoal, aqui, ó, colocando de perfil aqui a primeira integral, né? Só nos interessa aqui o x, tá? O x aqui para baixo. Então, vou colocar aqui melhor para vocês verem. Aqui, né?
A parte Z está subindo aí, mas não vai não interessar, tá, pessoal? Essa parte aqui é a parte X, tá? É reto, né? Por favor, né? Então, repara, ó, eu plotei aí em vermelhinho como é que seriam, tá, os vetores y ao quadrado. Então, repara que aqui o y é negativo, aqui o y é positivo, mas eles, tá, ao quadrado, eles têm a mesma direção positiva em x. Aí eles vão crescendo ao longo de que você vai ficar, né? Perdão, desculpa, eles vão crescendo ao longo que você vai aumentando para cá e para cá. Aqui eu fiz errado, né? Aqui ele é um pouquinho maior que esse porque está um pouquinho mais afastado. Mas o que importa é o seguinte, pessoal, na hora que você está subindo aqui, eles trabalham contra, tá? Na hora que você está descendo, ele trabalha a favor, com a mesma intensidade, com o mesmo ângulo relativo. Então você vê que esse trabalho aqui tem que ser zero, né? Ok? O mesmo acontece aqui nessa parte DZ, tá? Olhando de perfil aqui, você é como se você estivesse em Y aqui, tá vendo? Ó, aqui está o X positivo, aqui está o Z positivo, como se a gente estivesse aqui em Y. Quando você olhar de perfil, você vai ver o cara descendo assim por aqui assim, certo? Ele vai fazendo um movimento na direção de Y, né? Porque faz essa barriguinha, né? Mas na direção Z, o que importa é que ele vai descer e depois subir. Aqui, ó, descer e depois subir, tá? E repara, o x ao quadrado, que, né? Aliás, aqui tá até o contrário, né, pessoal? Esses daqui de baixo é que são maiores, né? Que o x é maior. Isso aqui é até errado. Vamos acertar aqui, ó. Esses de baixo são maiores, né? Porque, certo? Esses são maiores e esse daqui que é menor, né? Quanto o x vai ficando menor, vai ficando cada vez menorzinho, né? Então tá aqui, né? Mas repara, quando você descer, você vai ver esse trabalho negativo. Quando você subir, você vai ver o trabalho positivo, mas idêntico, tá? As projeções são as mesmas, tá? Então, quando você vê que você pegou a mesma linha descendo e subindo do campo, né? O trabalho é zero, tá? Onde é que vai ser diferente? Pessoal, a diferença vai ser quando você andar, vendo aqui, ó, fizer em DY, quando você andar aqui, ó, aqui e aqui, né? Certo? Então, quando você começar a subir, ó, né? Você está andando em Y, você está andando para a direita. Quando você começar a descer, em Y, você começa a andar para a esquerda. Então, o que que você vai ver? Deixa eu colocar aqui em cima. Aqui em cima, né? Z ao quadrado, né? Então, aqui em cima, no topo, você vai ver linhas de campo grandes, né? Para cá. Todas são horizontais aqui, certo? Quando você estiver aqui embaixo, essas aqui são, certo? Pequenas, porque o Z aqui é pequeno, mas todas apontam aqui para a mesma direção. Então, você vê que o trabalho, tá? Não se anula, não é numa parte ou na outra, né? Ou seja, nessa banda aqui, o trabalho é positivo. Nessa banda aqui, aquele é bem positivo. Nessa banda aqui, ele não é, apesar dele ser grande, ele não é tão positivo que o ângulo é diferente. E aqui ele é pequeno. Então você vê que vai haver uma predominância de um trabalho, tá? Positivo aí. E fazendo a conta, pessoal, vai ser esse A ao cubo π sobre 4, tá? Eu peço para que vocês façam as contas em detalhes aí, quem fizer publica, tá bom? Então, tá? Eu poderia fazer as contas explicitamente, essas são contas chatas. Você vê que com essa descrição aqui, que eu peço que vocês analisem com calma, toda a complexidade do problema se reduz a fazer somente a integral do meio, tá? Que não é difícil, né? Lembrando lá que o z ao quadrado, né? É ao quadrado seno ao quadrado, porque quando sai do quadrado, o módulo fica ao quadrado sem problema, tá? E o dy é aquela, né? dy dt que fica lá, você coloca, integra, tá bom? Então, valeu, tá bom por hoje, né? Esse exercício agora, os próximos vai ser já sobre as questões de Green, tá bom? Show.